Seja bem-vindo, meu aluno ao Ponto dos Concursos. O meu nome é Paulo França e você está na matéria de informática. Depois desse show da professora Júlia Andrade, chego eu, Paulo França, com a matéria de informática com você. Eu trabalho com informática para concurso público há 15 anos. Trabalho com os concursos mais técnicos do país e estou aqui hoje para te ajudar no concurso da Anvisa. Quer passar no concurso da Anvisa? Vou dar uma dica agora. Presta atenção. Informática prática, basicamente, você não vai aprender aqui. Se o seu objetivo for aprender a mexer no computador, eu basicamente não vou te ajudar em absolutamente nada. Mas se o seu objetivo é entender da dinâmica do CESP, o SEBRASP, o que ele faz na sua prova, posso te ajudar bastante, porque tem 15 anos que eu vejo o CESP fazer as suas provas e trabalho com elas. Meu aluno, a nossa aula de hoje ela vai ter duas partes. Primeiro, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o edital e direcionar o seu estudo em relação a ele. Segundo, eu vou entrar com dicas, anota aí para o tio Paulo, que vão cair na prova da Anvisa. Ou seja, o que eu vou falar hoje, quarta-feira, cai na prova da Anvisa. Vamos começar? Dica top. Informática prática é uma coisa, informática para concursos é outra totalmente diferente. Como é que o CESP elabora suas provas de informática? Muito simples. Presta atenção. O CESP coloca na prova o que você sabe, só que de um jeito que você não está habituado a responder. Qual que é o edital, basicamente, da Anvisa? Resumão desse edital. Internet e intranet, segurança da informação, navegadores, correio eletrônico, pacote Office, pacote BR Office e Windows e Linux. Já vou te adiantar. Tudo que vai cair na sua prova é o que você sabe, só que de um jeito diferente. Vou exemplificar isso para você agora. No seu edital, por exemplo, tem o Word. Joia. Professor, o Word é fácil. Lá na prova da Anvisa, cai, por exemplo, um botãozinho igual esse aqui, que é o centralizar. Poxa, professor, então é muito fácil. Não preciso nem da sua aula, porque eu vou acabar com a prova da Anvisa do CESP. Presta atenção que eu vou te mostrar duas coisas agora. Primeiro, como não cai. E segundo, como cai. Observe este botão, ele é o centralizar. Aí você tem que marcar certo e errado. Não vai cair desse jeito. Agora, só não vale uma pergunta difícil aí no chat. Quantas vezes o CESP já colocou nas suas provas o que eu vou te falar agora? Observe este botão, ele é o centralizar. Podemos concluir que o atalho de teclado tal é o compatível com a sua função. Vamos mudar o nome do CESP? Vamos passar o CESP para atalho de teclado? Porque ele adora. Saber o que é o botão centralizar, você e muita gente na prova da Anvisa vai saber. Agora, saber que o atalho de teclado compatível lá no Word com o centralizar é o atalho Ctrl+E, aí nem todo mundo sabe. Quer dizer, te pedem o que você sabe, o botão centralizar, mas te perguntam de um jeito que você não está habituado a responder. Ou seja, o atalho Ctrl+E. Quer mais? Antes da gente entrar nas questões, nas dicas que eu vou dar, cai na prova Excel, a planilha eletrônica do pacote Office, e cai também o Calc, que é a planilha eletrônica do pacote BR Office. Sabe o que você vai ter que saber na prova, meu aluno? O Excel tem coluna, não tem? Tem. A, B, C, D e E. O Excel também tem linha, não tem? Tem. Tem linha 1, 2, 3, 4, 5. Não foi uma vez só não, tá? Foram várias. Você vai ter que saber no dia da prova da Anvisa, o meu aluno vai para lá, sim, que o Excel tem 1.048.576 linhas. Anotou? O tio repete. 1.048.576 linhas. Eu vou ter que saber, professor, no dia da prova, o número de linhas do Excel? Claro que sim. Colunas, 16.384. Ou seja, o CESP, o SEBRASP, como queira, nomezinho feio, né? Eu preferia o CESP. Vai te questionar na prova e já fez isso, quantidade de linha em coluna do Excel. Agora, fica muito atento, porque não tem só Excel na sua prova, não. Tem Excel e tem Calc. Quantas linhas tem o Calc, professor? Calc, 1.048.576. Exatamente o mesmo número de linhas do Excel. Agora, o número de colunas, que é o que provavelmente vão te pedir porque é diferente, se liga. No Excel, 16.384 colunas. No Calc, 1.024 colunas.
dado top, dado VIP para a sua prova. Daqui a pouco eu vou abrir nessa aula para você, nesse webinário, uma série de cálculos, uma série de funções para você ver como é que o CESP aborda esse assunto nos concursos. Qual é o top VIP ao quadrado das últimas provas do CESP? Se liga no que eu vou te mostrar agora, ó. Segurança da informação. As últimas provas do CESP, esse assunto tem literalmente despencado. Duas coisas que eu nunca vi. Nunca vi. Cabeça de bacalhau. Você já viu alguma? Não. Eu, quando vou comprar o bacalhau, ele está sempre sem cabeça no mercado. Segunda coisa que eu nunca vi. Prova do CESP sem segurança da informação nesse tipo de concurso que você vai fazer. Eu trabalho com praticamente todo o concurso e te falo antes da prova. Você não sai da prova da Anvisa, Fabiana, Ailton, Roberto, Patrícia, Fábio, Roberto, Camila, todo mundo aí vai passar no concurso da Anvisa, viu? Vocês não saem dessa prova, não saem sem questões relacionadas à segurança da informação. Então a dica para a gente começar é fácil. Informática prática é uma coisa, informática para concurso é outra. Vão te pedir na prova o botão centralizar, mas vão te questionar o atalho de teclado compatível com a função. Vão citar na prova princípios de segurança da informação como firewall, criptografia, certificação digital e assinatura digital. A gente vai trabalhar isso aí hoje. Vou falar de muita coisa sobre isso aí. Presta atenção no enfoque da prova, na abordagem que ela tem. Tá cansado? Tá com sono? Tá com fome? Pensa no dinheiro. Pensa naqueles 6 mil reais que vão cair na sua conta quando você passar no concurso da Anvisa. Tá com sono? Pensa no dinheiro. Quer mais? Pensa onde você vai estar em dezembro do ano que vem. Mentaliza. Dezembro do ano que vem você está lá na laje da sua casa, com os pés dentro do balde e com a sombrinha na mão. Você não passou no concurso da Anvisa. Mas se em dezembro do ano que vem, você estiver em Trancoso, na Bahia, em Fernando de Noronha, ou lá em Gramado comendo chocolate, aí você passou no concurso da Anvisa. Está cansado, está com sono, está com fome? Pensa no dinheiro e pensa necessariamente onde você vai estar daqui a 12 meses. Ou seja, você, aluno do ponto dos concursos, não é participante de concurso. Você é concorrente e dos bons. Vou te dar agora várias dicas sobre 2 tópicos específicos da sua matéria que, de olho fechado, caem na prova da Anvisa. Vocês vão comentar isso no vídeo depois da prova. Ih, professor, não é mesmo que o negócio caiu? Os temas são, nós vamos falar de planilhas eletrônicas e vamos falar de segurança da informação. Tá pronto? Tá preparado para uma vaga daquelas lá da Anvisa? Então vem comigo, vem com a Júnia, vem com o Macarrão, vem com o ponto dos concursos que nós vamos te levar lá. Vamos embora? Bom, assunto para a gente começar aqui em relação ao que cai na prova da Anvisa. Planilhas eletrônicas, em particular, assunto funções. São 2 as planilhas da sua prova, Excel e Calc. São planilhas extremamente parecidas, mas você tem que lembrar que são 2. Pacote Office e BR Office, Microsoft Excel e BR Office Calc. Funções, fórmulas especiais com o objetivo de simplificar a execução de uma determinada atividade. Então, uma função, na verdade, ela serve para facilitar a execução de um cálculo. Eu já estou cansado de pegar a prova do CESP assim. De novo, outra vez, mais uma vez, sabe por quê? O CESP põe a mesma coisa na prova. Sabe por que ele põe? Porque as pessoas erram a mesma coisa. Então eu te convido a partir de agora a descobrir as questões da Anvisa. Vem comigo, vamos lá. Bom, você vai encontrar na prova sempre do mesmo jeito o questionamento assim. Observe a planilha do Excel ou do Calc e responda as questões subsequentes. Beleza, vão colocar uma planilha lá para você e vão afirmar assim. Fulano acaba de clicar na célula A7. Observa, meu aluno, A7 não tem nada. Em seguida, fulano digitou esta fórmula aqui. Pressionou a tecla Enter. Então, podemos concluir que o resultado é tal. O CESP vai ser direto com você. Ele vai mostrar uma planilha na prova, vai falar que você clicou, por exemplo, na célula A7, digitou essa fórmula que você está vendo aqui e apertou a tecla Enter. Eu vou colocar o resultado disso agora, analisa se você entendeu ou não.
Se o CESP colocar essa fórmula lá na prova e você pressionar a tecla Enter, qual é o resultado? Isso que está no quadro, a resposta é 188. Por que a resposta, professor, é 188? Facinho, facinho, presta atenção aqui agora. Se eu colocar A1, 2 pontos A6, eu vou te dar o pulo do gato agora. Toda vez no intervalo de uma função que caiu o sinal de 2 pontos, você vai pensar na preposição até. Caiu 2 pontos? Pensa no até. E aqui tem 2 pontos. Se no intervalo de uma função cair ponto e vírgula, na mesma hora você vai pensar na preposição e. Então analise isso aqui. A1, 2 pontos, A6. O que está somando? A1, 3, A2, 8, 7, 100, 20 e 30. Seria mais ou menos a mesma coisa que você digitar A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6. Resultado disso, 188. Agora, professor, e se aqui, onde está escrito A1, 2 pontos, A6, tivesse A1, ponto e vírgula, A6? Qual seria o resultado? Aí ele estaria somando A1, ó, e A6. A1 tem 3, A6 tem 50, resposta da questão, 53. Com 2 pontos, deu 188. Com ponto e vírgula, deu 53. 2 pontos significa até, ponto e vírgula significa e. Leva isso com você. Dá uma olhada na próxima função agora que está aqui embaixo. Serve tanto no Calc quanto no Excel. Vai uma dica do tio Paulo agora. Dica para você colocar um pão de queijo do lado. Por que pão de queijo, professor? Porque eu sou mineiro. Então, eu sou mineiro, então a dica não tem asterisco. Tem pão de queijo. Tá vendo que a função máxima aqui está acentuada? Dica para a prova. A acentuação no Excel das funções, ela é opcional. Você acentua se você quiser. Mas quando o assunto é BR Office Calc ou LibreOffice Calc, a acentuação das funções é obrigatória. Se liga nesse detalhe. Confere para mim, o que essa função máximo faz na questão que começa assim? Observe a planilha. Fulano clicou em A7, digitou esta fórmula e pressionou a tecla Enter. Aí a prova te pergunta quanto é que dá isso aqui. A função máximo tem o papel de localizar o maior valor do intervalo. Então, ela vai olhar esse intervalo aqui e necessariamente vai repetir o maior valor para a gente. Atenção com esse intervalo, porque se esse intervalo tivesse assim, A1, ponto e vírgula, A6, B6, esse intervalo iria analisar o valor de A1 e... O E está aqui, o valor de B6. Bom, A1 tem 3, B6 tem 9. O máximo, o maior valor de A1 e B6 é 9. Isso com ponto e vírgula daria 9. Mas não está ponto e vírgula, está 2 pontos. Se liga muito no tipo de intervalo que eu vou te mostrar agora, porque as pessoas confundem muito essa situação. Igual máximo A1, 2 pontos... B6. Quais são os valores analisados? Da coluna A até a coluna B e da linha 1 até a linha 6. Ou seja, o intervalo representado com A1 até 2 pontos B6, você vai do A até o B e do 1 até o 6. Sabe quais células serão analisadas ali? Todas. A1, A2, A3, A4, A5 e A6... B1, B2, B3, B4, B5 e B6. Você tem que pensar assim, é do A até o B e do 1 até o 6. Do A até o B e do 1 até o 6 são todos os valores, da coluna A até a B e da linha 1 até a linha 6. Ou seja, todos esses valores estão sendo analisados. A função máximo analisa os valores do intervalo e repete para a gente o maior valor que aparece lá. A resposta disso aqui que você está vendo é 100. Todo mundo entendeu? Joia. Do A até o B e do 1 até o 6. Quais são os valores? Todos eles. A1, A2, A3, A4, A5 e A6, B1, B2, B3, B4, B5 e B6.
Confere para mim agora a função multi. Qual é o papel dessa função? Multiplica o intervalo de valores. Até o final da aula eu vou ficar falando na sua cabeça. 2 pontos significa até. E ponto e vírgula significa e. Então você tem que se ligar, porque aqui tem ponto e vírgula. O que a função multi faz? Multiplica um valor pelo outro. A1, A4 e B1. A1 tem 3. A4 tem 100. Então fica aqui 3 vezes 100 vezes o B1. B1 tem 10. Lá no CESP vai ser assim. Fulano clicou em A7, digitou essa fórmula, pressionou a tecla Enter. Quais são os valores? 3 vezes 100, 300. 300 vezes 10, resposta da questão, 3.000. O CESP tem pouca imaginação para isso, tá? Porque ele faz sempre do mesmo jeito. Ele mostra a planilha, aponta uma célula e afirma, olha, fulano clicou em A7, digitou essa fórmula aqui, por exemplo, então o resultado é 100. Pois é, nessa aqui você vai lá e crava certo, porque isso é 100 mesmo. Lembrando que se tivesse ponto e vírgula, a resposta seria 9. Com 2 pontos, está analisando todos os valores. Aqui embaixo está multiplicando A1 e A4 e B1, ou seja, 3 vezes 100, 300, vezes 10, 3.000. Olha para mim, olha aqui para o tio Paulo. Vai cair na sua prova. Beleza? Quer mais? Tem mais. Mais funções. Se liga que dentro da parte de informática, entra também muito essa relação de raciocínio lógico. Acontece. Olha a função soma-se. O que essa função soma-se faz? Ela soma valores observando critérios. Uma boa dica para você escrever aí é que a função soma-se ela serve para subtotais. Como é que cai na prova? Fácil, fácil. Observe a planilha. Aí está lá a planilha com a coluna A e coluna B. Fulano clicou em A7, digitou isso aqui que você está vendo e pressionou a tecla Enter. Vou te dar o resultado agora. A função soma-se vai analisar de A1 até B4 e vai somar para a gente os valores que são maiores ou iguais a 10. Então, vai analisar valores de A1 até B4 e vai somar o que for maior ou igual a 10. Então, primeiro, quais são os valores analisados dessa planilha? Vem comigo e analisa. É do A1, 2 pontos, B4. Ou seja, do A até o B e do 1 até o 4. Sabe quais são os valores analisados? A1, A2, A3 e A4. B1, B2, B3 e B4. Ou seja, se eu analisar o intervalo A1, 2 pontos, B4, eu tenho que pegar do A até o B nas linhas de 1 até 4. A1, A2, A3 e A4, B1, B2, B3 e B4. Simples, o intervalo é esse aqui, ó. Esses são os dados que devem ser analisados nessa questão do CESP. É para somar se de A1 até B4 existir algum valor maior que 10. Então vamos lá, maior ou igual a 10. Bom, o 3 não é maior ou igual a 10, o 8 não é maior ou igual a 10, o 7 não é, mas o 100 é maior ou igual a 10. O 10 é maior ou igual a 10. O 6 não, mas o 12 é maior ou igual a 10. Essa questão, no dia da prova do CESP, o meu aluno que não é participante de concurso, ele é concorrente dos bons, ele vai chegar lá e se estiver falando que a resposta é 122, crava como certo na prova do CESP. Pensa no dinheiro, pensa nas suas férias e o que o serviço público vai fazer por você. Não é não? Sheila, Juliana, Jussara, Adriana, Luana, Alisson, Elizabeth, Débora, Gilberto, Lucas, vem comigo. Vocês vão abrir a prova do CESP lá e vão falar assim, ih, aqui ó, caiu aquele monte de coisa que ele falou lá. Ou seja, prova previsível, desde que a preparação seja objetiva e seja específica. Vamos embora? Então, função soma-se faz um subtotal, analisou valores de A1 até B4
e somou apenas os que são maiores ou iguais a 10. Nesse caso, 100, 10 e 12. Joia? Vamos agora para a próxima função aqui embaixo. Enquanto a função soma-se soma os valores do intervalo, observando critérios, a função conte-se vai estabelecer a quantidade de valores do intervalo, observando critérios. Soma-se, soma os valores. Conte-se, fala quantos são. Vamos lá? Mais uma vez, questão do intervalo. Coloquei essa situação de intervalo aqui, porque eu sei que o CESP pede. Joia? Vamos lá. O intervalo agora é contar se de A4 até B6 existirem valores maiores do que 9. Então, o intervalo para analisar é esse aqui, ó. A4, 2 pontos, B6. A4, 2 pontos, B6. Bom, então é para analisar de A4 até B6. O que seria analisado, então, de A4 até B6? Facinho, do A até o B, nas linhas 4, 5 e 6. Quais serão os dados analisados no intervalo desse? Facinho. A4, A5, A6, B4, B5 e B6. Aqui não está escrito de A até B e de 4 até 6, quer dizer, 3, 2 e 1 não entram nessa relação. Esse intervalo aqui, olha o que ele está pegando nessa planilha. A4, A5 e A6, B4, B5 e B6. Isso aqui é que faz parte desta questão. Joia? Não entra a linha 1, linha 2 e linha 3. Entra da linha 4 até a linha 6, das colunas A e B. Então, está pedindo para a gente contar se de A4 até B6 existirem valores maiores do que 9. Maiores do que 9? 100 é maior do que 9. 20 também é. 50 também é. O 2 não. O 4 não. E o 9 também não. Porque aqui está falando só maior do que 9. Sabe qual que é a resposta dessa questão? Conte-se A4, 2 pontos, B6. Posta aí para mim aí no chat, aí fala para mim quanto é que dá esse negócio aí. Se você achar na prova essa situação e encontra, a resposta disso aqui vai ser 3. Joinha? Tranquilo? Por que 3? Porque de A4 até B6 existem 3 valores que são maiores do que 9. Que os valores são esses? 100, 20 e 50. Joia? Tranquilo? Depois você vai ter acesso a essa aula também. Quero revisão total desses pontos que estão sendo trabalhados aqui hoje com você. E sem pensar 2 vezes. Está respirando? Solta esse celular aí. Solta esse celular aí, que isso aí não vai te dar camisa para nada, viu? Larga esse WhatsApp, presta atenção no tio. Ana, Daniele, Vanessa, Joyce, Tatiane, Antônio, Jéssica, Nayara, Sara, Marcos e Denilson. Só aprovado aqui, ó. Os nomes que eu falei, todo mundo vai passar na prova da Anvisa, viu? Todo mundo vai falar. Quem tá online aí, ó, vai disputar a vaga ferrenhamente com eles, tá? Todo mundo entendeu? Vamos passar para frente. Confere para mim agora função se. Se. Como assim se, professor? Para, respira fundo. Olha para o quadro. Eu vou te dar um macete agora, um macete top, para você resolver qualquer questão que aparecer lá na prova assim. Igual se. Igual se, como é que vai ser o macete? Você vai pensar assim. Igual se, referência, critério, verdadeiro e falso. É macete, professor? É, vai contar isso para ninguém não, hein? Nossa, professor, eu queria ajudar meu vizinho lá que vai fazer concurso. Quem refresca pato, ela goa, conta para ninguém, guarda segredo. É macete agora, tá? Vamos lá. Então, observa aqui. Toda vez que cair um se na prova, eu quero que você pense nisso aqui. Igual, se, referência, critério, verdadeiro e falso. Se você guardar esse macete aqui, você vai fazer todas as questões do CESP
e das outras organizadoras também, que começarem assim, igual se, referência, critério, verdadeiro e falso. Sempre desse jeito? Sempre desse jeito. Professor, é um macete? É, e top para a prova. Se liga nele. Decora isso, hein? Eu detesto essa palavra, mas decora isso. Então, já que eu não gosto da palavra, eu vou mudar a palavra. Memoriza isso. Gente, igual se, referência e critério. Começa a atender telefone na sua casa assim. Igual se, referência, critério, verdadeiro e falso. Começa a atender interfone aí. Igual se, referência, critério, verdadeiro e falso. Eles vão achar que você é doido, mas vou te dar uma dica. Doido com dinheiro no bolso não é doido, é excêntrico. Tá lá o cara batendo a cabeça na parede lá, mas ele tem dinheiro, né? Aí o povo olha e fala assim, nossa, deve ser bom, né? Tá batendo a cabeça lá, mania dele, né? Agora, se não tiver dinheiro, aí eles vão levar, realmente você vai ser doido. Então, vão decorar isso? Referência, critério, verdadeiro e falso. Como é que funciona isso na questão do CESP? Fácil. Até o primeiro ponto e vírgula, soltinho. Achei. Escreve referência e critério. Sempre, professor, sempre. Até o segundo ponto e vírgula, soltinho. Traça outra linha, escreve verdadeiro. Isso aqui sempre vai ser o verdadeiro, depois da referência do critério? Sempre. Dali para frente, você escreve falso. Então, até o primeiro ponto e vírgula, soltinho, referência e critério. Até o segundo é verdadeiro, dali para frente é falso. Essa referência e esse critério, eles vão te contar uma história. Se essa história for verdadeira, você faz a primeira condição e elimina a segunda condição. Você sempre vai ter primeiro o verdadeiro e depois o falso. Mas você só vai fazer um deles, nunca os dois. Então, bem simples agora. Até o primeiro ponto e vírgula soltinho, referência e critério, é a historinha. Até o segundo ponto e vírgula solto é verdadeiro. E dali para frente é falso. Todas as questões se resolvem assim. Vamos para a historinha? A4. O que tem A4? A4 tem 20. Está aqui. 20 é maior que A6. O que tem A6? A6 tem 30. Presta atenção agora, meu aluno. Eu não estou perguntando. Eu estou afirmando que 20 é maior do que 30. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Afirmação falsa, professor, 20 não é maior do que 30. Se essa afirmação é falsa, eu tenho que fazer a primeira conta ou a segunda? Se a afirmação é falsa, você vai partir para a segunda conta e vai detonar com a primeira. Se a referência e o critério, que é até o primeiro ponto e vírgula soltinho, for uma verdade, faz a primeira, risca a segunda. Se a referência e o critério for uma mentira, o que você vai fazer? Como nós fazemos aqui agora, risca a primeira e executa a segunda. Vamos lá? A segunda é A1, 10, mais A5. A5 tem 50. Agora, macete. O que representa essa barra no ambiente do cálculo do Excel? Barra é divisão. Então, coloco o sinal da divisão aqui, dividido por A2. A2 tem 5. Ah, já sei quanto é que dá isso, professor. Isso aí eu vou ter que somar 10 mais 50, né? Que vai dar 60. E vou dividir isso por 5, que vai dar 12,5. Errei, acertei a questão. Nada disso. Então, olha pro tio. Você vai ter que lembrar da tia Coroquinha. Quem que é a tia Coroquinha? A tia da quarta série, quinta, sexta, ela te explicou prioridade em matemática, não foi? Fala para mim, nessa expressão que deve ser executada, eu tenho uma adição e tenho uma divisão. Quem é que tem a prioridade nesse negócio? Prioridade, segundo a matemática, é da divisão. 50 dividido por 5 dá 10. 10 mais 10... Está aqui a resposta da questão do CESP, 20. Agora, sabe como é que você fez essa questão aqui? Facinho, facinho. Aquele negócio de doido que eu expliquei, né? Traça uma linha até o primeiro ponto e vírgula soltinho, referência e critério. Traça outra linha, verdadeiro. Traça outra linha dali para frente, falso. 20 é maior do que 30. Isso é falso. Corta e executa o segundo cálculo. Ao executar o segundo cálculo, a resposta foi 20. Era para marcar certo e errado lá.
Olha a fórmula de baixo que você vai fazer do mesmo jeito. Você pode arrumar qualquer si na prova que você vai fazer assim. Igual se, tá a fórmula na frente, traço uma linha até o primeiro ponto e vírgula soltinho, sempre assim, referência e critério. Traço uma linha até o segundo ponto e vírgula soltinho, verdadeiro. Outra linha dali para frente, falso. Decora isso, hein? Referência, critério, verdadeiro e falso. Se a referência estiver de acordo com o critério, faz a primeira, detona a segunda. Se a referência não estiver de acordo com o critério, você vai detonar a primeira, arriscar a primeira e executar a segunda. Você sempre vai ter duas lá, mas nunca vai fazer as duas. Sempre uma dessas duas. Vamos resolver? Vamos lá. Bom, a afirmação é A5. A5 tem 50. É maior que A2 vezes A3. A2 tem 5. A3 tem 3. Isso aqui é 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. A afirmação da referência do critério é 50 é maior do que 15. E aí, meu aluno, afirmação verdadeira ou afirmação falsa? Afirmação verdadeira. 50 é maior do que 15. Se a afirmação é verdadeira, isso aqui é uma verdade, você vai fazer a primeira ou vai fazer a segunda? Vou fazer a primeira, professor, isso é uma verdade. Então, o que você vai fazer com a segunda? Risca, nem olha para ela. Na primeira afirmação tem a função média. O que a função média vai fazer? Ela vai somar os valores do intervalo e dividir pela quantidade de valores somados. Aqui está pedindo média A1, 2 pontos, A3. Então, se é 2 pontos, é até. O que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que somar A1 mais A2 mais A3. Qual é a soma de A1 mais A2 mais A3? A1 mais A2 mais A3 dá, professor, 18. 10 mais 5 mais 3. Agora eu te pergunto, quantos valores foram somados? 1, 2, 3. 18 dividido por 3, está aqui a resposta da questão do CESP, 6. A função média soma os valores do intervalo e divide pela quantidade de valores que foram somados. Essa questão com 2 pontos vai somar A1, A2 e A3. E dividir por 3 dá 6. Agora, se aqui tivesse A1, ponto e vírgula, A3, ela iria somar A1 e A3. A1 tem 10, A3 tem 3. 10 mais 3, 13. Dividido por 2, 6,5. A função média aqui, com 2 pontos, que é o que pediu, a resposta foi 6. Se aqui nesse lugar tivesse ponto e vírgula, você ia somar A1 e A3, iria dividir por 2. 13 por 2, resposta necessariamente 6,5. Então, queria te convidar muito para rever todos esses princípios que foram dados até agora, porque são princípios que despencam nas provas do CESP e com características iguais a essa prova da Anvisa que você vai fazer. Te dei muitas dicas, eu quero falar de muita coisa, né? A gente não tem tanto tempo assim. Eu quero falar de muita coisa. Então, de Calc, de Excel, eu dou um tempo nessas dicas agora. E vou partir para o suprassumo de informática da prova do CESP. Segurança da informação. Vem comigo. Próximas dicas que eu vou te dar são todas elas relacionadas à parte de segurança. E assim que eu acabar de falar sobre segurança, algumas dicas, alguns conceitos específicos, eu vou fazer com você umas 8, 10 questões comentadas de segurança da informação em provas anteriores do CESP. Vamos lá? Termos relacionados à segurança da informação. O primeiro deles, talvez seja o que mais apareça em prova. Firewall. Conjunto de procedimentos de segurança aplicados em uma rede. Vou te dar agora o posicionamento do CESP para isso. Presta atenção, se liga no tio, nem respira. Respirar para quê? Você não passou um concurso ainda? Respira depois. Está aqui o seu computador, está aqui a sua rede de computadores. Rede, computadores ligados uns aos outros. Esses computadores da sua empresa
podem ter acesso à internet. Aí é que entra o pacote Firewall. O pacote Firewall é aquele que vai funcionar como uma barreira na rede, impedindo que os ataques, tentando impedir, pelo menos, que os ataques vindos, por exemplo, da internet, tenham sucesso dentro da sua rede. Eu vou te pedir agora para você prestar extrema atenção no que eu vou falar. Sabe por quê? Porque eu não aguento mais abrir a prova do CESP e achar a mesma coisa. Imagina que você tem aqui uma pessoa do mal, né? Um cracker, um hacker, e esse cara está tentando mandar para a sua rede um vírus. Joia. Então, uma pessoa está tentando encaminhar para a sua rede um vírus. Pergunta: o firewall é capaz de tentar evitar esta infecção? Sim ou não? O cara está na internet, você tem a sua rede, pela internet, ele está querendo jogar isso lá na sua rede. O pacote Firewall é capaz de tentar evitar essa contaminação? Você vai ver um monte de gente falando assim, não. Se cair na prova que o Firewall é capaz de tentar evitar a contaminação de vírus vindos da internet, por exemplo, sem pensar duas vezes, você marca correto. O Firewall é capaz de tentar evitar a infecção? Sim, ele é capaz. Nem respira. Olha para mim. Agora imagina que o vírus já esteja na sua rede. Ele já está na rede. Sabe o que o Firewall vai adiantar? Nada. Interpretação de texto purinha. Lembra dos mais brilhantes professores de português desse país, entre eles, professora Júlia Andrade e o Marco Antônio Macarrão. Presta atenção. Interpretação de texto. Se a prova afirmar que o cara está querendo jogar um vírus para sua rede, o Firewall é capaz de tentar evitar a contaminação? Certo, certinho. O CESP faz isso. Se o CESP afirmar que o vírus já está na sua rede e que o Firewall vai resolver o problema, questão errada. Quem resolve isso é o antivírus. Joinha, tranquilo, caiu 200 vezes. Você sabe por que caiu 200 vezes? Porque as pessoas erram necessariamente a mesma coisa. Cuidado. Segundo item, malware. O que é malware? Programa malicioso. Sua função é enganar o usuário. Todo programa que for picareta, necessariamente você chama de malware. Por exemplo, spyware é um programa espião. Então ele é um malware. Adware, ele vincula propagandas irregulares no seu computador. Ele é malware. Os vírus de computadores são malwares. Presta atenção. Eu, se fosse você, eu ia correr agora e anotar o que o tio vai falar. Todo vírus de computador é um malware? Sim. Todo vírus é um malware, porque todo vírus é um programa malicioso. Mas eu não posso dizer que todo malware seja vírus. Por exemplo, o spyware, que é um programa espião, ele é um malware, mas eu não posso chamá-lo de vírus. Outra, o worm, o verme, ele é um malware, mas eu não posso chamá-lo de vírus. Ou seja, dica para a prova top. Todo vírus é um malware, mas nem todo malware eu posso chamar de vírus. Caso clássico, o spyware é um programa espião, mas eu não posso chamá-lo necessariamente de vírus. Então é o exemplo de um malware que não é um vírus de computador. Você tem vírus, por exemplo, um chamado Time Bomb. Esse vírus entra no seu computador e é ativado na data certinha que o programador determinou. Isso é um vírus e é um malware também. Agora, o spyware, o keylogger, o screenlogger são rotinas do mal, são programas maliciosos, mas não necessariamente são malwares. Pela terceira vez, porque vai cair na sua prova. Todo vírus é um malware, mas nem todo malware é um vírus. Confere para mim, spyware, programa espião, programa com a função de verificar informações e enviá-las para o invasor. Quer dizer, o spyware entra no seu computador, toma conta da sua máquina e conta para outra pessoa. Keylogger. Keylogger é um programa registrador de teclado, programa do mal também. Sua função é registrar tudo que for digitado e enviar isso para outra pessoa. Registrador de teclado. Por isso que em muitos casos você não deve digitar a senha no teclado. Você deve clicar nos números que aparecem na tela. Ah, mas o hacker não é bobo, não. Ele já pensou nisso também. Olha o de baixo. Screenlogger é um programa registrador de tela.
Bom, aí fica difícil, né? Você bate no teclado, o keylogger pega. Você clica na tela, o screen logger pega. Qual é a saída? Reza bastante e tenha bons programas de segurança para tentar evitar essas rotinas do mal. Spyware é A de ataque, keylogger A de ataque e screen logger A de ataque. Curiosidade? Os três, necessariamente, são malwares, mas não são necessariamente vírus de computador. Confere para mim agora aquele que o CESP está despencando nas suas provas. Ransomware. Este software rouba ou bloqueia os dados de um usuário e em seguida pede resgate para devolver os dados. Você acorda, liga o seu computador, vai lá, clica 2 vezes na pasta documentos, aí aparece uma mensagem bem grande na sua frente. Oi, fulano, tudo bem? Bom dia. Você tem 24 horas para depositar R$5.000 para mim na conta tal, agência tal, porque eu sequestrei os seus dados. Só vou devolver se você pagar. Ou seja, ransomware. O sequestro, formato que é bonito, né? Agora, você ser sequestrado, você não precisa nem sair de casa. Sequestra em casa mesmo. Sequestram os seus dados. Sugestão? Tenha backup. Há pouco tempo atrás, no Fantástico, apareceu uma reportagem sobre isso. Prefeituras no interior de São Paulo estavam tendo muitos problemas por pedidos de resgate de dados que eram roubados. Se atualidade, cuidado. Confere embaixo. Phishing. Esta técnica permite o roubo das informações da máquina de um usuário. O mesmo é atraído por um falso link ou página criada por um invasor. Gente, phishing é o seguinte, você recebe um e-mail lá assim, você ganhou R$1.000, clica aqui que você recebe o dinheiro. Aí tá lá o link, www.bb.com.br. É o link do Banco do Brasil. Aí você clica, cai numa página muito parecida com a do Banco do Brasil, mas evidentemente é uma página clonada. Phishing, falso link, falsa página. Qual é a dica que eu te dou? Não clique no link, não faça isso. Prefira você, lá em cima, na barra de endereços do navegador, você mesmo digitar www.bb.com.br. Assim você foge do phishing, que é o falso link. O problema é que o hacker já pensou nisso. Olha embaixo. Farming. Consiste basicamente em modificar a relação existente entre o nome de um site na internet e seu respectivo servidor web. Ou seja, sublinha isso aí. Ao digitar o endereço, o usuário é redirecionado para outro indicado pelo hacker. Como assim, professor? Bom, você recebeu o e-mail lá, né? Aí tem o link www.bb. Se você clicar nesse link, você pode cair no phishing e não ir para a página verdadeira e ir para a página clonada. Para evitar o phishing, clique na barra de endereços e digite você mesmo, não use o link, www.bb.com.br. Aí, o hacker também, no meio do caminho, já posicionou um farming, e esse farming vai pegar o que você digitou e converte para o que ele quer e te joga para a página clonada do mesmo jeito. Quer dizer que se eu clicar no link, eu posso cair na página clonada pelo phishing. Se eu digitar o endereço que é o certo, eu posso cair na página clonada pelo farm. É isso aí, meu aluno. Qual que é o caminho, então, professor? Reza bastante e tenha bons programas instalados no seu computador para evitar os phishings e também os farms. O navegador Internet Explorer tem uma ferramenta chamada filtro do Smart Screen. Ele tenta evitar esse redirecionamento. Filtro do Smart Screen, despenca na sua prova. Joia? Tranquilo? Vamos lá. Mais termos relacionados à segurança daqui é tudo ataque, tá? A de ataque, só para te lascar tudo isso aqui, ó. Hoaxes, mentira, farsa com o objetivo de enganar o usuário na rede. Você já passou por isso aí 10 vezes. Aparece lá na rede, o ator tal morreu, o fulano de tal agora virou milionário, a atriz tal larga o outro. Pode ser até verdade, mas em muitos casos é uma mentira. Só para te atrair necessariamente até aquele lugar e levar os seus dados. Joia? Tranquilo? Dica, top para a prova. Até apareceu aqui para mim. Diferença de hacker e de cracker. Pelo amor de Deus, vai achar que hacker é bonzinho, né? O CESP não pensa isso, não. Você vai pensar dessa seguinte forma. Hacker e cracker, posicionamento do CESP. Quer acertar a questão?
pensa desse jeito. Hacker e cracker são invasores do sistema. Qual a diferença entre os dois? O cracker invade o seu sistema, leva o que ele quer e detona com o seu sistema. Você vai ter certeza que ele passou por ali. O hacker, ele entra no sistema, pega, vê o que ele quer e você nem percebe que ele esteve ali. Agora, várias questões do CESP já começaram assim. O hacker tal invadiu o sistema tal, fez isso, isso e aquilo. A questão podia estar até errada, mas não porque disse que o hacker era um invasor. Tecnicamente, hacker e cracker são invasores do sistema. A diferença é que o cracker entra, destrói tudo e leva o que ele quer. O hacker você não vai nem perceber. Posicionamento do CESP. É esse que você tem que usar para acertar a questão da Anvisa. Muitas questões começando assim. O hacker invadiu o sistema tal, fez isso e fez aquilo. Joia? Bom, mais para baixo, backdoor. Programa que permite o retorno do invasor a um determinado computador, equivalente a retornar a porta. Se cair na prova da Anvisa backdoor, isso é um programa que o invasor coloca na sua máquina para apontar no seu computador sempre que ele quiser. Joia, procedimento também de ataque. Criptografia, codificação dos dados para elevar a segurança da comunicação. Dica top para a prova. Quando você achar uma página que tiver assim, ó, HTTPS, significa que ali nós temos criptografia, codificação de dados. A criptografia é uma codificação que serve para aumentar a segurança da comunicação. Quem é que faz essa criptografia? O protocolo HTTPS, quando ele é empregado, significa que os dados serão codificados durante a sua transferência. Joia? Vou pegar agora no finalzinho de tempo que a gente tem e vou resolver com vocês algumas questões. Vamos lá? Respira não, porque deixa para respirar depois que você passar. Vamos lá. Provas. A fim de se proteger do ataque de um spyware, um tipo de vírus que se multiplica de forma independente nos programas instalados em um computador, infectando e recolhe informações aqui. Pode parar. Tem alguma questão aqui que é minha? Todas do CESP. Você pode marcar a questão errada. Sabe por quê? Eu te falei que spyware não é vírus. O spyware é um malware? Sim, mas o spyware não é um vírus de computador. Ele é uma rotina do mal que investiga o seu computador, espiona o seu computador e passa isso para outra pessoa. Agora, spyware não é necessariamente vírus. Questão número 1 do CESP errada. 2. Integridade é um critério da segurança para a garantia do reconhecimento da identidade do usuário, que envia informação por recursos computacionais. Se liga no que o tio vai falar agora, hein? Pão de queijo nesse negócio aí. Você tem 4 princípios básicos de segurança da informação: integridade, autenticidade, confidencialidade e disponibilidade. O que é a integridade citada nessa questão? Você vai transferir uma informação do ponto A para o ponto B. Essa informação sai daqui assim, viaja assim e chega do outro lado assim. Observa que não existiu nenhum tipo de modificação do ponto de origem no canal de transporte até o ponto de destino. Sabe o que isso aqui significa? Integridade. Os dados não foram modificados. Agora, se o dado sai do ponto A assim e já chega do outro lado assim, significa que ele saiu de um jeito e chegou do outro jeito. Ele perdeu totalmente a integridade. Integridade é o princípio que garante que o dado não foi modificado. Integridade não dá garantia de identidade. O princípio que dá garantia de identidade se chama autenticidade. Integridade é a garantia que o dado não é modificado. Autenticidade é que garante a identidade da pessoa. Questão número 2, erradinha da Silva. 3. Com a técnica de phishing, uma rede de computadores fica mais segura. Nossa, CESP, me ajuda aí, né?
pois assim os administradores conseguem monitorar usuários internos. Phishing é uma técnica de invasão. Para o meu aluno que viu, é fácil, marca errado. Isso aqui não protege nada. Os hoaxes são conhecidos como histórias falsas. Opa, começou bem. Recebidas por e-mail e muitas delas de cunho dramático ou religioso. Sim, é uma lenda, né? Uma mentira, com o objetivo de atrair a atenção da pessoa e então direcioná-la para algum sítio, oferecendo-lhe algo ou solicitando que realize alguma atividade. É exatamente isso. O hoax é uma história de cunho dramático, cunho religioso, para chamar a sua atenção. Na primeira etapa de questões, número 1 está errada, número 2 está errada, número 3 errada, número 4 certa. Respira não, vem comigo. 5. No âmbito organizacional, a segurança da informação deve ser vista como um processo responsável por tratar exclusivamente da informação pertencente à área de tecnologia. São os maiores equívocos que um sistema de informação pode ter. A segurança da informação é responsabilidade de todas as áreas, não apenas de uma área. Questão do CESP. Quer dizer, todo mundo tem que se envolver na segurança da informação para que a empresa tenha sucesso. Questão número 5, errada. 6. Ransomware refere-se a um procedimento, questão fresquinha, viu? Ransomware refere-se ao procedimento em que um invasor sequestra os dados de um usuário e posteriormente solicita o pagamento de resgate para devolver esses dados. Questão número 6, certinha. 7. Malwares são mecanismos utilizados para evitar técnicas invasivas. O CESP joga muito com vocabulário, viu? Evitar phishing, spam, nada disso. Malware é programa do mal. Então, o malware não é utilizado para evitar técnicas invasivas. Questão errada. Vírus worms necessitam ser executados pelos usuários para se propagarem e infectarem o computador de uma rede. Para tudo que eu quero descer. O worm não é um vírus de computador. O worm é um programinha que se espalha através de bate-papo, de chat, e que necessariamente não é um vírus, não tem nada a ver com o conceito de vírus. Então, a questão número 8 é uma questão errada. Certo, meu aluno? Eu espero que nesse tempo que eu fiquei aqui falando para você igual um doido, você pôde aproveitar, né, os conhecimentos, as dicas do CESP para a sua prova. Eu queria te convidar, a partir desse momento, não para ser um participante no concurso, mas para ser um concorrente e dos bons. A prova da Anvisa está chegando, organize o seu estudo. Minha sugestão, todo dia você precisa estudar. Ah, mas eu trabalho, eu estudo, então acorda mais cedo, come mais rápido e dorme mais tarde. Ah, mas eu vou ficar cansado, professor. Você vai ficar cansado, mas vai receber R$6.000 por mês e vai ter estabilidade no seu emprego. E o melhor, daqui a um ano vai estar comendo chocolate lá em Gramado. Te convido, então, para deixar de ser um participante e, basicamente, virar um concorrente no serviço público e um concorrente dos bons. Certo? Eu vou deixar vocês agora com o mestre Marco Antônio Macarrão, brilhante professor. Aliás, a minha tarefa aqui foi bem ingrata, né? Entrou a professora Júnia, aí vem eu, agora vem o mestre Marco Antônio Macarrão. Te convido agora para ficar aí e assistir as dicas dele, que são tops para a prova que você vai fazer. Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.